Olá, queridos, um bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Quero desejar para você que estará vendo esta mensagem, este vídeo, um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite, dependendo do horário em que você vai estar ouvindo, vendo este vídeo. Queridos, é sempre um privilégio, uma alegria poder compartilhar com vocês a palavra de Deus, e nesse dia eu quero compartilhar com vocês no livro de Mateus, capítulo de número 24, versículo 37 e até o versículo 39, que diz assim a palavra do Senhor: Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, todos nós sabemos que quando Adão e Eva eles vão quebrar os preceitos que Deus estabeleceu como parâmetro de obediência e de permanência em sua presença, quando Adão e Eva vão quebrar ou vão desobedecer uma ordem que Deus havia estabelecido que não deveria ser feito, eles são expulsos do jardim do Éden, do paraíso que Deus havia criado para eles. Com a expulsão de Adão e Eva deste paraíso, entra agora no cenário da humanidade o pecado que antes não existia. A desobediência abre portas para que o pecado tenha acesso sobre a nossa vida. Todos nós sabemos que tudo que plantamos, consequentemente, receberemos os frutos dessas consequências boas ou consequências ruins. Adão e Eva estão agora colhendo os frutos da desobediência. Depois que eles são expulsos do jardim do Éden, a Bíblia Sagrada diz que eles têm 2 filhos, que a Bíblia vai mencionar o nome deles, né? Não se sabe se tiveram outros, mas que não foram mencionados o nome. Mas eu vou tratar dos filhos que foram citados seus nomes, por nome Abel e por nome Caim. Possivelmente dá-se a entender que Caim era mais velho do que Abel. E a Bíblia diz que um certo dia eles vão fazer um sacrifício para Deus, e percebe-se que Deus aceita o sacrifício de Abel e rejeita o sacrifício de Caim, fazendo que através disso Caim viesse a odiar ao seu irmão ao ponto de tirar a sua vida. Nós vamos ver que agora acontece o primeiro homicídio da geração humana sobre a terra. Nós vamos ver, querido, que da descendência de Caim nasce-se um povo de homens maus, homens perversos, homens que vão se distanciar cada vez mais de Deus, homens, e quando eu falo homens aqui também mulheres, que vão se distanciar da vontade de Deus. Nesse cenário, Adão e Eva têm um novo filho esse que eles vão colocar o nome de Sete. Sete, ele agora vai ser um filho provavelmente como um exemplo do que foi Abel, e Abel deveria ser um filho obediente, um filho temente a Deus, um filho que procurava ter intimidade com Deus. Tanto é que a sua geração, a sua linhagem, veio Matusalém, que foi um homem mais velho de toda a face da terra, que viveu 969 anos, e de Matusalém veio o Noé da história que em Mateus nós acabamos de ler. É interessante que quando nós lemos essa passagem,
Se não me falha a memória, em Gênesis, capítulo de número 4, capítulo de número 6, que vai mencionar que no tempo de Noé, o pecado da humanidade havia se lastrado de tal maneira que chegou diante de Deus, e Deus, ele não compactua com o pecado. Há um momento em que o ser humano, ele torna-se tão depravado, tão nojento, distante de Deus, que os seus pecados começam a incomodar a santidade de Deus. Nós vamos ver, querido, que os homens do tempo de Noé estavam tão imoral, homens tão depravados, distante de Deus, porque é isso que acontece quando o homem está distante de Deus, quando o homem não procura ter intimidade com Deus. É isso que acontece com o homem, ele se torna depravado, ele se torna um ser humano nojento. Nós não precisamos ir muito longe, queridos, nós estamos vivendo em uma sociedade, em uma humanidade que está caminhando por esse mesmo caminho. É por isso que o texto que eu li para vocês, de Mateus capítulo 24, a partir do versículo 37, Mateus vai dizer que no tempo de Noé, o que eles faziam? Eles casavam, eles bebiam e davam-se em casamento. Quando nós lemos esse texto, a princípio não tem problema nenhum. Qual é o problema de comer? Qual é o problema de beber? E beber aqui vai da sua tradução que você acha. Beber. E casavam, qual é o problema de casar-se, qual é o problema de comer? Mas a questão toda não era só isso. Olha o que os homens estavam fazendo, os homens estavam tornando homossexuais, os homens estavam tendo relações sexuais com animais, os homens estavam violentando, estrupando, matando, depravando, quebrando os princípios, as leis de Deus, fazendo com que cada vez mais eles se distanciassem de Deus. Porque o pecado, em Isaías, a Bíblia Sagrada vai dizer que em Isaías capítulo 59, a partir do versículo 1, porque o pecado faz separação do homem e de Deus. Os nossos pecados, as nossas imoralidades, a nossa depravação nos afasta de Deus. Quando o homem ele entra por um caminho de pecados e mais pecado, depravação, ele vai cada vez mais se distanciando do seu Criador. Então imagine, Noé vivia nesta geração e Deus, vendo que Noé ainda era um homem que ainda mantinha os princípios que ele recebeu da sua linhagem, do seu pai, do seu avô, e Deus, percebendo que Noé provavelmente não iria se manter muito firme, porque, querido, o pecado, ele é uma maldição. Todos nós que estamos neste mundo constantemente somos confrontados com o mal, com a depravação, com aquilo que faz a vontade do mundo e não faz a vontade de Deus. Se Deus ele não nos fortalecer, se Deus ele não nos capacitar, nós não temos força própria para resistir ao mal, nós não temos força própria para dizer não para o pecado. Se você vence a imoralidade, se você vence o seu pecado, se você vence as suas lutas diárias, é porque Deus ele tem te fortalecido e te capacitado para você dizer não para o pecado, e tem resistido ao mal, e ele tem fugido de você. A sua força para resistir ao mal não vem de você mesmo, mas vem da providência de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que Deus, ele vendo que provavelmente Noé não iria conseguir ficar muito tempo fiel, se afastando do mal, o que acontece? Deus, ele agora fala com Noé e diz para ele: Noé, prepara a tua família, prepara-te, porque eu irei destruir o mundo, eu vou trazer um dilúvio que vai acabar com toda a humanidade, porque não tem como salvar esta geração está perdida, somente um dilúvio colocará um fim nesta geração, e através de você, uma nova geração eu irei criar, de homens e mulheres que venham ouvir a minha palavra, venham ser temente a minha voz.
E a Bíblia diz que Deus manda Noé construir uma arca. Essa arca ela é construída e vem o dilúvio e destrói toda a humanidade, restando apenas Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Deus, ele põe um ponto final no pecado. Quando o homem se torna depravado, quando o homem se torna imoral, tudo que resta para esse homem, se a misericórdia de Deus não se manifestar, é a destruição eterna, é a destruição da sua vida. Olha o que a Bíblia Sagrada diz no livro de Salmos, capítulo 14, versículo de número 1. Diz um insensato no seu coração: não há Deus, corrompe-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Olha só, querido, que palavra! O salmista declara que quando o homem ele diz que Deus não existe, o homem está dizendo o seguinte: nada me é impossível fazer de mal, porque o que traz o homem é a noção da responsabilidade, é saber que um dia ele terá que dar cabo, terá que dar justificativa a Deus no dia que ele morrer. Mas já que o homem, quando diz que Deus não existe, ele diz: eu não tenho que dar satisfação para ninguém. O que eu faço da minha vida, o que eu faço das minhas vontades, o que eu faço das minhas imoralidades, eu não vou ter que dar justificativa para alguém. Então muitos usam dessa desculpa: Deus não existe. Deus, para que essa bobeira? Deus não existe, não vou ter que dar conta de nada do que eu faço. Então se enfia na imoralidade, se enfia na depravação. Não há quem faça o bem. É isso que ele está dizendo. Para que eu vou fazer o bem? Para que eu vou ser justo? Se não há quem eu venha ter que dar justificativa sobre minhas atitudes na vida. Só que, querido, como Deus tratou com aquela geração no tempo de Noé, vai chegar o dia em que os homens terão que dar conta de tudo que fizeram debaixo dessa terra. E um detalhe muito importante: nós não seremos cobrados por Deus somente pelaquilo que nós não fizermos, pelas coisas que nós de pecado, de imoralidade, mas também nós seremos responsabilizados pelaquilo que nós deveríamos ter feito de bem, ajudado alguém, estendido a mão e não estendemos. A Bíblia Sagrada diz no livro de Mateus que o Senhor Jesus naquele grande dia irá dizer: olha, vocês não ajudaram meus pequeninos quando eu tive fome, quando eu tive sede, quando eu estava nu, quando eu estava preso. Vocês não me visitaram, não fizeram boas ações. E vão perguntar: Senhor, mas quem são? Quando que o Senhor esteve nessa situação? E o Senhor Jesus vai dizer: cada um dos meus pequeninos, cada humilde, cada pessoa que você não visitou, cada pessoa que você não ligou, cada pessoa que você poderia ter ajudado e não ajudou, esse representava a mim. Se você não ajudou eles, vocês não estavam me ajudando. Então, queridos irmãos, para esse vídeo não ficar muito extenso, a Bíblia Sagrada vai nos dizer: olha só a que situação o ser humano se torna quando ele está distante de Deus. A Bíblia diz no livro de Juízes, no capítulo de número 9, olha que história tenebrosa que vai contar. A Bíblia diz que depois que Josué ele divide as terras para cada uma das 12 nações, o texto diz que cada nação tinha que entrar na cidade que era sua e colocar para fora os seus inimigos, expulsar os seus inimigos das terras para eles poderem assumir. A tribo de Benjamim, quando eles foram lutar com seus inimigos que eram da cidade de Jebus, ou para alguns que falam Jebus, mas a tradução mesmo é Jebus, quando eles chegavam naquela terra, de vez deles lutarem com seus inimigos e colocá-los para fora e assumir a terra que era deles, o que eles fizeram? Fizeram uma aliança com seus inimigos, moraram com seus inimigos, as suas esposas casaram com os homens da cidade de Jebus, as mulheres de Jebus casaram com os maridos, com os homens da tribo de Benjamim. Então se misturaram. Então o que aconteceu?
Aqueles homens, por causa da desobediência do que Deus havia mandado eles fazer, começaram a surgir homens perversos, homens maus, homens que começaram a fazer o povo de Deus fazer coisas depravadas. E a história diz que no livro de Juízes, capítulo de número 19, que um homem chegou com a sua esposa, com a sua concubina, em uma casa, e aqueles homens daquela cidade invadiram aquela casa e disseram: ó, coloca essa mulher para fora, porque nós queremos ter relação com ela, e se vocês não colocarem ela para fora, nós vamos entrar na casa, vamos matar vocês e vamos violentá-la de qualquer forma. Então aquele marido, olha o que o marido faz, ele entrega a sua esposa para aqueles homens daquela cidade, e a Bíblia diz que durante toda a noite aquele povo daquela cidade violentaram aquela moça durante toda a noite. Quando foi pela manhã, aquela moça não tinha mais o espírito de vida no seu corpo, ela tinha morrido, ela tinha sido ceifada a sua alma. E aquele marido, quando viu a sua esposa morta na sua porta, ele esquartejou o corpo daquela moça e mandou um pedaço para cada tribo, revoltado com o que havia acontecido. E todas as tribos se levantaram contra Benjamim e contra o povo de Jebus que havia se unido. Queridos irmãos, olha que desgraça, olha que miséria que o homem faz quando está distante de Deus, que o homem é capaz de fazer quando está distante de Deus. Quando o homem está distante de Deus, olha o que ele pode fazer. Você viu recentemente aí o ataque que teve aí dos extremistas em Israel. Tem um relato que eu ouvi dizer que um pai e uma mãe foram obrigados a ver esses homens terroristas a fritarem seus filhos, a assarem os seus filhos na churrasqueira como se fosse um pedaço de carne de churrasco. Olha que desgraça, olha que miséria, irmão, que os homens fazem distante de Deus. Recentemente, agora essa semana mesmo, dentro da igreja, um pessoal dentro da igreja, um homem entrou dentro de uma casa, violentou a mãe, violentou as 3 filhas e depois tirou as suas vidas. Olha que desgraça, olha que miséria. Olha, querido, o que tem acontecido, homens matando seus filhos. Olha o que tem acontecido no mundo, a maldade, a depravação, as pessoas vendendo o seu corpo na internet como se fosse algo comum, e as pessoas batendo palma para isso como se fosse a coisa mais bonita, mais maravilhosa. Pessoas conectadas na internet vendo desgraça, irmão. Tem um site, não sei se é isso que fala, um site tipo web, um negócio assim, que é um site comparado como a profundeza dos oceanos, que é difícil detectar quem é que está acessando aquele site, de pessoas que entram naquele site para ver depravação nojenta, pessoas que entram para ver sexo com cadáver, pessoas que pagam para ver pessoas abusarem de crianças, pessoas que pagam para assistir pessoas a violentarem, a se cortarem, a se torturarem. Olha que desgraça que nós estamos vivendo, querido. Tudo isso por causa do distanciamento de Deus. Quando o homem se distancia de Deus, ele se torna pior do que um animal irracional. Querido irmão, eu sei que essa palavra aqui é dura, é difícil, mas eu suplico a você que vai ouvir essa palavra, se humilhe diante de Deus, peça a Deus misericórdia pela sua vida, pela sua casa, porque como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando os homens estiverem mais imoral, quando os homens estiverem mais depravados, mas já está assim, Ricardo, vai piorar, vai estar pior. Quando os homens estiverem vendidos, quando a lei não servir mais para nada, é neste momento. Quando os homens acharem que não tem mais chance, que não tem mais solução, neste momento, que o Filho do Senhor Jeová vai se levantar e vai vir para poder salvar os seus remanescentes. Aleluia, querido. Você que olha para essa sociedade e vê toda essa miséria acontecendo e se enoja, se entristece, até se abala, chora. Eu quero dizer para você que o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. O nosso Senhor Jesus Cristo está retornando. O mundo não vai mudar, o mundo não vai melhorar. Só vai melhorar quando o Senhor Jesus
ele voltar. Então eu digo para você, como diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, guarda o que você tem para que ninguém roube a sua coroa. Não se espante, não se apavore com tudo o que está acontecendo e vai piorar ainda mais. Vai se estender ainda mais. Não se apavore, continue com a sua fé em Deus, continue com a sua esperança em Deus, mesmo que a sua fé esteja pouca. Como a Bíblia diz em Apocalipse, quando vai falar acerca das 7 igrejas, a igreja de Filadélfia foi considerada das 7 igrejas mais fracas, mas o Senhor disse: eu conheço as tuas forças e tu é forte. Então, querido, mesmo na tua fraqueza, mesmo na tua pequenez, reconheça, se humilhe, se prostre diante de Deus, porque ainda existe esperança, ainda existe salvação. Se o mundo quer viver na depravação, se o mundo quer viver na imoralidade, eu e você precisamos escolher que a nossa casa e a nossa vida é de Deus, que a sua casa e que a sua vida é de Deus. O mundo vai estremecer, o mundo vai se abalar, mas a sua casa e a sua família será protegida pelo Senhor. Amém? Tenha fé e tenha confiança que o Senhor está preparando o melhor para cada um de nós, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo.